encontro semanal da página Ressonância Psicoterapêutica da série Vanderly Convida. Daqui a pouco já vamos iniciar a nossa live e sejam todos bem-vindos. Sempre bom saber de onde você está nos assistindo, de que cidade, né, de que local que você está assistindo. E coloque também de que rede social que você está assistindo a gente. Nós, mais uma vez, estamos aqui, né, todos os sábados, às 17h30, para estar aqui com vocês, nessa live, sempre trazendo convidados da ressonância psicoterapêutica, essa técnica maravilhosa que tem ajudado muitas pessoas por todo o Brasil e o mundo também, gente. E hoje nós temos um tema super interessante. Ressonância psicoterapêutica, liberando traumas e conflitos pela sabedoria do inconsciente. Para quem não me conhece, eu sou Vanderly Pantolfi, sou psicanalista, hipnoterapeuta, terapeuta em regressão e ressonância psicoterapêutica. Então, sejam todos bem-vindos. E agora eu gostaria que a minha convidada, a Ângela, se apresentasse e dissesse, inclusive, as suas especializações profissionais. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada, Vanderly. Olha, é uma honra estar aqui com vocês. Agradeço muito o seu convite do professor Idalino de Almeida, que é o criador dessa técnica maravilhosa e que tem me trazido assim, grandes contribuições no consultório. Eu comecei meu percurso da minha carreira como pedagoga e trabalhei em escolas, em Pio XII, Santa Maria, 16 anos no Bandeirantes. Eu montei toda a parte lá de orientação profissional, de atendimento a alunos, aos pais. E aí, de 2007 para cá, eu estou somente no meu consultório. E aí fui indo para a área dos psi bastante, já há uns 20 anos, sou terapeuta familiar e de casais, fui para psicanálise, né, fui para coaching, e fui para a terapia regressiva. Eu fiz pós-graduação com o professor Idalino, foi a primeira turma aqui em São Paulo, e aí eu conheci um recurso maravilhoso, que é a questão do inconsciente humano, né? E fui me apaixonando e fui fazendo todos os cursos que ele ministrava, inclusive toda a formação em ressonância psicoterapêutica, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? Então, eu estou mais nessa área agora, atendendo as pessoas, né? Em consultório. Que maravilha! Muito bom. Ângela, respira, que eu também vou respirar aqui. Porque, gente, nossa, Ângela, muita gratidão por ter você aqui hoje com a gente, porque realmente foi assim, a gente entende que foi muito difícil para você estar aí agora aqui com a gente. Apesar de tudo que aconteceu essa semana, né? E se você quiser falar um pouquinho disso, já vai ser muito bom, porque Ângela, gente, é uma pessoa extremamente comprometida. Ela passou por muitas coisas essa semana, chegou assim em cima da hora, porque não foi por ela, foi pelas circunstâncias que ela vai contar aqui um pouquinho para vocês agora. E saibam que eu só tenho gratidão por você estar aqui com a gente. E imagine. Dessa forma, com certeza, essa live vai ficar muito mais valorizada. Compartilha com o pessoal o que eu quis dizer com tudo isso. Bom, a gente vem passando por algumas dificuldades, algumas questões difíceis, né? Meu filho precisando um pouco da gente, ele mora fora do Brasil, nos Estados Unidos, a gente não pode viajar para lá, né? Por causa da pandemia, e esses 4 meses de pandemia, minha filha também ajudando ela muito, fui com ela para o interior, porque ela está grávida de 8 meses e tem uma filhinha de 1 ano e 4 meses, eu fui para ajudar, com trabalho, com tudo. E aí, essa semana, na segunda-feira, nós soubemos que a casa de campo nossa, de uma propriedade que a gente tem no interior, foi assaltada, e levaram muitas coisas, e foi, assim, uma coisa muito triste pra gente, né? E aí, meu marido, eu estava no interior com a minha filha, eu falei, me espera até segunda-feira, eu vou com você. Sexta-feira ele falou, não.
eu vou sozinho, eu vou lá falar com uma pessoa que tá lá e vamos juntos, eu vou ver o que que é, fazer BO, etc. Então ele saiu bem cedinho na sexta-feira ontem e voltou às 7 horas da noite, chegou em casa, em São Paulo, mora em casa, e ele falou, olha, cheguei, tá tudo bem. Desceu do carro, quando ele chegou na porta de entrada, estava escancarada, arrombada a porta. Meu Deus do céu. Ele foi lá para o sítio porque tinha Tinham sido assaltado. assaltado. E Sim. chega em casa também. Sim, e foi para lá, falou com os vizinhos, resolveu, chega em casa, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas chega em casa e a casa toda revirada e algumas coisas, bastante coisas foram, entendeu? E eu não sei, eu não fui para lá ainda, eu vim para casa da minha filha, porque eu estava no interior com ela, voltei hoje, tá? Voltamos hoje, porque eu falei, não, eu me comprometi com a live, eu vou fazer, e eu acho que talvez muitas pessoas possam ser beneficiadas com isso. E eu fiquei assim pensando, quer dizer, o que eu tenho que aprender com tudo isso, né? Eu faço minha terapia pessoal também, porque para trabalhar com os outros, eu preciso me trabalhar. Eu acho que um terapeuta não pode ficar sem fazer sua terapia pessoal. E essa semana eu estava conversando com a minha terapeuta na quinta-feira, tudo online. O que eu tenho que aprender com isso? Né? Pois é. Eu acho que uma das grandes coisas que eu estou trabalhando comigo é o desapego. Porque eu sou muito apegada nas minhas coisas, sabe? Eu sou muito apegada, eu gosto muito das minhas coisas, dos meus filhos, dos meus netos. Estamos indo para o sexto netinho agora, né? Que vai nascer final. Nossa, tão nova, já com 6 netos, eu sem nenhum. Ai, 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 eu quero... Você vai ter um monte. Por enquanto é só um cachorrinho que chama Então, adulto. tenho duas, olha lá, mas é o princípio. Tenho duas que moram fora com meu filho e minha nora. Tenho 2 menininhos que são filhos da minha filha do meio e a caçula, que está indo a caminho do segundo. Ela tem uma menininha de 1 ano e 4 meses, que eu estou ajudando, porque os dois trabalham adoidado. E chegamos agora, e assim, muitas coisas impediram eu de estar aqui agora, mas eu falei, não, eu vou honrar meu compromisso, eu vou estar. E tem uma frase até de barra de axis que eu acho muito interessante, que eu também faço barra de axis, que fala assim, para vocês falarem, viu, gente, 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E a glória de Deus, né? Deus acima de tudo, eu acho que... Então, assim, é muito triste tudo isso, eu não fui na minha casa ainda, eu sei que está tudo revirado. Mas meu marido está lá e a gente vai se encontrar daqui a pouco. Mas eu acho assim, graças a Deus, não tinha ninguém em casa, porque se ele tivesse, né? Ele andou recebendo uns telefonemas um dia antes, ligavam, desligavam, ele atendia, desligavam. Então, eu sei que pela região que eu moro estão assaltando casas, está sendo isso meio mais comum ultimamente, né? Essa crise que a gente está vivendo, a pandemia, muitas pessoas sem trabalhar, eu até compreendo isso, e é aquilo, né? Vão-se os anéis e ficam os dedos, né? Então, eu quero, assim, agradecer a Deus publicamente a proteção que a gente teve, porque se ele estivesse lá, a gente não sabe como é que a coisa seria, né? Verdade. Então, é uma coisa, assim, que bola para frente, eu acho que a gente tem que pensar, gente, terapeuta também tem problemas. Isso! E, né, terapeuta também se conecta com as dificuldades da vida, então a gente tem que levar para a nossa terapia, para poder estar bem para os nossos pacientes, né? Com certeza. Então, o que fica, assim, para mim é, assim, o que eu tenho que aprender com tudo isso, né? Eu, meu marido, todos, né, nossos filhos, o que a gente tem que aprender com isso, quando acontece uma coisa, né? Alguma coisa eu tenho que modificar, alguma coisa o universo está me empurrando para eu fazer diferente. Com né? certeza. Então, gente, eu quero deixar um depoimento pessoal aqui, que nada acontece por acaso, e assim, a gente tem que ter sempre para frente, para cima. Minha mãe era uma pessoa de muita fé, meu pai também, os dois já se foram, mas ela era uma guerreira muito grande, e assim, eu acho que a gente pegou muito isso, né? Essa é a base, você tem essa base, né, que permite... E muita fé, entendeu? Então, assim, aconteça o que acontecer, vamos lá, arregaça a manga, e daí? E daqui para frente, né? Que maravilha então, isso. É isso, eu quis, assim, honrar esse compromisso, porque eu sei que vocês já divulgaram, e já está combinado há tanto tempo, e você conta comigo, o professor Idalino também, ele nem sabe do que aconteceu, deve estar ouvindo agora. Não sabe, está sabendo agora. Eu deixei para que todos soubessem agora, porque
Eu E até assim, pensei, né, como eu te falei de manhã, vou liberar Ângela, mas eu entendi que esse depoimento era para você passar para todos que estão sim, assistindo e vão assistir, né? sim. Que tem uma frase que eu gosto muito, né? Que ela diz que a beleza não está nas flores que vemos no jardim, mas antes nos olhos de quem a vê. E Olha que você está interessante. vendo beleza nisso, né? Você está aprendendo a desapegar Sim, e querendo entender como uma excelente terapeuta, mas também nesse caso como cliente, sim, o que o universo está me deixando, né? exatamente. E o que vocês precisam saber, gente, que hoje é a nossa 11ª edição, né, desse trabalho que começou de uma forma assim bem espontânea e tá fazendo assim, tá trazendo muito bem para todas as pessoas. Todos os nossos convidados, quando eles terminam as lives, eles ficam muito agradecidos, porque é uma energia muito boa que recebe de todo mundo que está aqui com a gente ao vivo, porque a intenção é levar essa técnica para o mundo, para que as pessoas saibam o bem que ela está fazendo, tanto para os terapeutas, Sim, coterapeutas e os clientes e familiares. porque a gente Então, passa pela técnica também, né? porque nós passamos, com E você certeza. sabe, eu não sabia que era 11, a 11ª. 11 é É um a número muito décima bom, eu primeira. gosto. E eu nasci dia 11 de fevereiro, então para Olha mim 11 é aí, um dia que eu gosto muito. maravilha, seu número Número. preferido talvez, né? Sim, Então, gente, essas lives que a gente tem feito aqui com todo o carinho para vocês, ela tem o objetivo de mostrar cada semana as diversas possibilidades dessa técnica maravilhosa, que tem libertado muitas pessoas, né? Então, vamos esclarecer algumas coisas hoje. E o tema é ressonância psicoterapêutica, liberando traumas e conflitos pela sabedoria do inconsciente. Assim, Ângela, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história profissional, já que você deu um depoimento aqui, né, particular. Eu gostaria que você nos colocasse assim, compartilhasse com a gente um pouquinho dessa sua história profissional e como você chegou a ser uma terapeuta RPT, de ressonância psicoterapêutica. olha, é interessante. O meu percurso começou lá atrás, né? Logo depois da faculdade, que eu fiz pedagogia inicialmente Legal. e fui trabalhar em escolas. Trabalhei em escolas em Campinas, que eu sou campineira, no Notre Dame lá, que é o parceiro do Santa Cruz de São Paulo. Casei com meu marido de São Paulo e vim para cá, estou há mais de 40 anos aqui. E fui daí para Santa Maria, fui para o Pio 12, fiquei 7 anos lá, e fui para o Bandeirantes, que fiquei 16 anos até 2007. E lá montei toda a parte da área de orientação educacional, que não tinha, montei a parte toda de acolhimento dos alunos, um trabalho bem bacana na área humana com os professores. E aí, nessa época, eu comecei a me encantar pelos psi mais. Então, eu fui fazer terapia familiar e de casais, né? Fui para psicanálise, fiz psicanálise, refiz de novo um curso de psicanálise, muito bacana outra vez, e conheci o do professor Idalino através da Marta Mendes, do instituto dela, e fui fazer pós-graduação em terapia regressiva. Porque a terapia regressiva, ela trata com o inconsciente da gente, né? Ela Vai tem, buscar a origem, né, dos ela vai problemas. buscar a origem. Então, o que acontece? Eu acho que alguns sabem, outros não, né? Como é que o nosso inconsciente funciona, né? 10% do nosso cérebro, ele é o consciente. E 90% é inconsciente, né? Então, desses 10%, a gente usa muito pouco, né? Não se sabe se usa 4, 5. E esse consciente nosso, né, o cérebro, ele está sendo estudado há muito pouco tempo, né? O jeito que, da mesma forma como o coração, hoje em dia, já graças a Deus, tem tantos recursos, né? Tantas cirurgias assim, técnicas que as pessoas, é difícil você morrer do coração. Mesmo a questão É, do câncer, né? Tem muitas técnicas, muita coisa, muita cirurgia, né? A oftalmologia evoluiu, então a medicina evoluiu em uma série de coisas e o cérebro está engatinhando, as pesquisas estão começando agora. E eu tenho estudado muito a neurociência, é uma curiosidade grande, eu tenho estudado,
E a gente vê pesquisas nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né, que nós estamos engatinhando ainda no cérebro, e é uma coisa maravilhosa, né? Esse consciente nosso é o que eu estou falando com você agora. Se a gente for ligar eletrodos aqui, eu estou funcionando a uns 30 e poucos hertz, né? Mas existe uma coisa que quando a gente vai numa faixa mais baixa, a gente pode acessar essa caixa preta que a gente tem, que é o nosso inconsciente, e lá está gravado tudo o que a gente passou. Todas as nossas experiências estão lá, gente. Vida intrauterina, tudo que acontece no mundo, porque existe o meu inconsciente, que é o meu, existe o da Roseli, da Vanderly, a Roseli é a irmã dela, que também fez cursos comigo, e existe o inconsciente coletivo, que o Jung trouxe isso, ele descobriu, foi aí que começou assim, o avanço dele, ele era discípulo de Freud, e o Jung veio trazer essa questão do inconsciente coletivo, que nós estamos ligados a tudo. Por isso que é importante a gente se conectar com coisas boas, com pessoas bacanas, com astral bacana, porque se a gente se conecta só com coisas ruins, desgraças, a gente vai entrando nessa frequência. Então, esses estudos todos que esses grandes pesquisadores fizeram, e atualmente também, é uma coisa apaixonante que eu entrei assim de cabeça nisso e fiz todos os cursos que o professor Idalino faz, e fiz, como eu falei, a pós-graduação, que foram 2 anos, o primeiro curso daqui de São Paulo que ele trouxe, né, a parte de hipnólogo, eu sou formada também em hipnose, que é um recurso que às vezes a gente usa para ajudar a cura de dores, etc., traumas, e a ressonância psicoterapêutica. E eu acho que aqui, Roseli, Vanderly, eu acho que eu vou falar um pouquinho como é que forma um trauma, né? Quando a gente tem, por exemplo, um susto, um assalto, vamos falar, né? Dá aquela coisa, olha aí, dá aquela coisa na gente, né? O primeiro assalto que eu vi, por exemplo, né? O que aconteceu, a gente tem o hipotálamo, ele olha e fala, nossa, assalto. Então, ele fabrica um hormônio, ele faz uma fórmula lá, XYZ, sei lá o quê. Essa fórmula que ele faz, ele manda para a hipófise. Uhum. A hipófise pega essa fórmula e fabrica o hormônio. Olha aí. Ela fabrica o hormônio e aí ela joga pela medula no corpo inteirinho, desce pela medula e vai para aquelas glândulas que a gente tem, que são as suprarrenais, aquelas 2 canoplinhas em cima do rim, e aí joga para o corpo inteiro, fazendo um estrago no corpo inteiro. E provavelmente vai se localizar no lugar onde você tem mais sensibilidade, né? Exatamente. Então ela vai pegar, ela vai prejudicar ou o coração, ou o pulmão, o estômago, o intestino, alguma fase e vai começar, garganta, né, tireoide. Então, o que acontece? Daí, só que quando volta isso, faz aquele estrago, em segundos, frações de milésimo de segundo, volta outra vez para o cérebro, que ninguém sabe exatamente onde é, isso a gente está fazendo estudos, como eu falei, a gente está engatinhando nessa questão, e aí, essa nova, fica lá, como a gente, é uma dor que a gente tem, fica encapsulado. Então, uma amnésia momentânea, tá? Daí fica lá, na caixa preta. Passa um tempo, eu assisto um filme, por exemplo, de assalto. É o mesmo processo acontece. Isso. Aumenta. Daí acontece uma coisa comigo, acontece segundo. Então, quando acontece algumas coisas recorrentes, que a gente não sabe, às vezes, se uma vez forma um trauma, os estudos mostram, hoje em dia, principalmente a neurolinguística, né, o Gindley e o Bandler, eles mostram que até 7 vezes a gente pode formar um trauma, mas tem gente que na primeira vez já forma. Pois é. Né? Então, o que acontece? Quando forma esse trauma, a terapia é muito importante, mas a ressonância psicoterapêutica, que eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco, ela vai acessar esse inconsciente e quando a pessoa lembra disso, você, na imagem mais antiga que você teve, a primeira experiência, por exemplo, com assalto, você trabalha, ressignifica e a coisa tira com a mão. Então é maravilhoso. E às vezes a pessoa nem lembra, né? Porque às vezes foi dentro da barriga da mãe. A mãe traumatizou e gravou no inconsciente da criança. Sim. Que não tinha ainda o consciente, pois não nasceu.
Então, sim. ficou gravado no inconsciente dela. Então, não tinha Isso vale para medo de avião, medo de barata, vale para traumas e coisas traumas, menores, né? vale para inseguranças ou para algumas coisas que a gente tem, que a gente não consegue dar conta, né? Então, é um recurso maravilhoso, né? Eu acho que é mais ou menos isso, não sei mais o que você Eu acho que você foi brilhante, né? Trouxe muita imagina. orientação aqui para as pessoas que ainda não sabia como é que funcionava o trauma no corpo humano, né? Sim, Gratidão por isso. E aí imagina. você me falou que já ia explicar um pouquinho, na sua visão, o que é ressonância psicoterapêutica. Então, Então, gostaria de saber como você entende a ressonância psicoterapêutica. a Eu vou até ressonância, colocar, eu acho, uma por imagem favor, ali na coloca, TV. Vou, coloca, vou para procurar o colocar pessoal na entender. TV. Se não ficar bom, vocês me dizem aí, que aí eu compartilho. Tá, então é assim, Deixa eu ver. o professor Idalino, pessoal, eu sou fã de carteirinha dele, eu acho assim ele o máximo. E tenho muita gratidão por ele, porque eu aprendo e aprendi muito com ele. Eu falo que eu sou uma antes do professor Idalino e outra depois do professor Idalino. Porque ele é um grande pesquisador, ele é um grande estudioso, e ele criou essas técnicas para a gente. Uhum. É um Freud atual, né, Vanderlei? Um mestre, um grande É um mestre, né? mestre, ele é psicólogo, ele é formado, é doutor, então eu Opa. acho assim, eu tenho muita gratidão por ele, né? E aí ele criou uma técnica que chama PDI, que é parceria direta com o inconsciente, Aqui. tá? O PDI eu posso fazer direto com o meu paciente, eu e ele, e eu acesso, tem técnicas que a gente fez o Uhum. curso para aprender, para saber, e eu acesso o inconsciente dele e a gente vai naquele trauma lá no fundo. Eu posso trabalhar Uhum. diretamente com ele. Mas o professor criou uma outra coisa fantástica, né? E assim, e você pode fazer também à distância, tá, pessoal? Dá para fazer. E ele criou a ressonância psicoterapêutica, que é uma técnica, vocês estão vendo lá, a pessoa pode ficar sentada ou no divã. Então, Deixa eu vocês ver estão aqui. vendo uma pessoa sentadinha ali, que é o terapeuta. Peraí, deixa eu buscar aqui, que eu estou meio Tá? atrapalhada com as. É essa aqui, ó. Quer ver? Essa. Então, é o seguinte, gente, vocês estão vendo, tem a figura do paciente. O paciente, ele pode estar na nossa sala, aí esse desenho mostra ele na sala, num divã, eu tenho um sofá no consultório, eu como terapeuta e uma outra pessoa que é treinada para isso, faz cursos para isso, que é a coterapeuta, Uhum. tá? Como é que é feito isto? Eu vou falar primeiro direto e depois eu falo como é que é possível ser feito à distância. Uhum. Essa coterapeuta, ela é treinada para isso. Eu trabalho com ela e eu acesso primeiro o inconsciente da coterapeuta, Que é tá? essa aqui, deitada. A Essa deitada. coterapeuta. A Essa aqui coterapeuta é é a deitada ou Ângela. sentada. Aqui é a Ângela. E Então, aqui é a agora, coterapeuta. existe uma pessoa, aponta aí para mim, que é o cliente. Vamos supor que a mãe Esse é o cliente. esse é o cliente. Então, vamos Esse é o supor, inconsciente do cliente, tá. Então, do coterapeuta. por exemplo, eu vou contar para vocês, uma mãe, pode ser uma mãe que queira fazer uma ressonância para o filho, que não está presente. Isso. A mãe pode estar presente ou não, Uhum. tá? Ela pode estar em outro lugar, a gente faz. Então, assim, eu faço um trabalho com o inconsciente da coterapeuta, que é uma terapeuta como eu, mas ela trabalha Uhum. de uma forma diferente, e eu vou conduzindo ela para acessar o inconsciente dela. Quando eu acesso o inconsciente dela, a gente mostra a foto da pessoa que vai ser o ressonado, Esse aqui. né? A gente mostra a foto e fala o nome da pessoa, ela olha, ela fecha os olhos e ela capta o inconsciente da pessoa. E ela vai fazer uma leitura psíquica do inconsciente da pessoa. Gente, isso não é espiritual, são ondas eletromagnéticas. É técnica, é É técnica. ciência comprovada que Você entendeu? funciona, né? Todos os dias na clínica. A esposa do professor Idalino, a Silvia, ela está fazendo o doutorado dela nessa técnica. Isso. E assim, eu e um grupo de pessoas, nós estamos
fazendo um livro, que nós estamos há quase 2 anos, alguns sábados a gente se reúne, faz ressonância, grava, para ir montando um trabalho, ajudando o professor na cientificação dessa técnica. Tá? Esse livro a pandemia atrapalhou um pouco, mas vai ser lançado, né? Dos casos que a gente faz lá em grupo. Então, assim, eu posso tanto fazer uma ressonância do meu consultório, eu e a coterapeuta, a cliente pode estar lá, a maioria, na época, antes de pandemia, a cliente estava lá, e a pessoa estava em outro lugar, em outro país, tá? Nós atendemos Estados Unidos, atendemos Europa, Austrália, tá? Brasil, em qualquer lugar, ou em São Paulo mesmo, em qualquer lugar do Brasil, né? E é muito interessante. Agora, a cliente também não precisa estar lá. Ela pode falar com a gente grava a sessão e passa para ela depois. Por quê? Porque o inconsciente do coterapeuta, ele vai acessar o inconsciente do cliente e vai ver o que está acontecendo. Porque o inconsciente dele tem uma sabedoria divina, gente. Nós temos a resposta de tudo. E assim, como o professor sempre nos falou, não existe cura, é tudo autocura. Com certeza. E nós conversamos com o inconsciente daquela pessoa. Eu posso perguntar, se a pessoa que é a cliente está lá, posso perguntar para ele via a coterapeuta. Aqui, ó. Depois que tem o acesso, né? Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Depois que a Ângela acessa o inconsciente da coterapeuta, não é isso? Aí você passa a falar diretamente com o inconsciente do cliente. Então, existe aqui o trabalho, né? Direto. Mas eu não interfiro, eu não induzo nada. Eu, como terapeuta, eu vou me monitorando pela sabedoria do inconsciente da coterapeuta. Do coterapeuta, esse inconsciente que vai... Exatamente. Orientando. Então, eu pergunto, como é que a gente pode proceder agora? Né? A gente pode chamar o inconsciente do cliente? Você tem alguma coisa para dizer? Então, ela faz uma leitura... E são dadas orientações para a gente, tanto do inconsciente da própria pessoa, quanto da coterapeuta. Porque os inconscientes estão interligados. Maravilha. Né? Então, é meio assim. Me diga então, né? Como é que você vê que a ressonância psicoterapêutica, como ela vem contribuindo no seu consultório para liberar esses traumas, né? Como você explicou brilhantemente agora há pouco, não só traumas, mas também conflitos, problemas, os problemas em gerais, né? O problema em geral que todos nós temos. Como é que a ressonância está contribuindo com tudo isso no seu consultório? Que, independente, gente, se é online ou não, é consultório. Sim. Olha, eu tenho alguns casos, tem muitos casos. Eu vou falar alguma coisa só para vocês entenderem um pouquinho. Tinha uma separação muito difícil de um casal, que não tinha mais condições deles continuarem juntos, estava uma coisa assim, muito doentia, e eles tinham uma criança de 3 anos de idade, que estava assim, começando a ser prejudicada pelas brigas e pela incompatibilidade, e o pai não aceitava de jeito nenhum, sabe? Era uma coisa assim, e assim, nós fizemos uma ressonância com o inconsciente dele aceitou vir, porque o inconsciente da pessoa precisa aceitar. Essa foi uma sessão presencial, a minha paciente estava lá, e fizemos acessamos o inconsciente e foi conversado com ele. E ele falou todos os medos, o inconsciente dele, todos os medos que ele tinha, via captação perceptiva de ondas elétricas magnéticas da coterapeuta. Tá? Eu digo, é ciência. Comunicação com ondas, né? Comunicação com ondas. Isso. E foi conversado com ele, foi mostrado que eles continuariam amigos, sabe? A minha paciente conversou com ele. Falou com o inconsciente dele, olha que interessante. E explicou para ele que eles iam ser amigos, que eles poderiam até viajar juntos, etc. Bom, depois dessa ressonância, a coisa virou da água para o vinho. Ele começou a ficar receptivo, eles tiveram uma separação muito bacana, eles são amigos, eles viajam junto, ele frequenta a casa dela, vai os sogros, então foi uma coisa assim muito legal, né? Tem um outro caso de uma ressonância que nós fizemos, uma avó me procurou, né?
E o menino estava, assim, numa indisciplina absurda, ele era, assim, até meio um pouco violento com os avós, a mãe morava numa fazenda veterinária com uma situação difícil do menino, que o pai não aceitou ele como filho na gravidez lá atrás, e a mãe Imagina uma rejeição, né? Como a gente já fala, criou um trauma lá dentro da barriga da mãe, criou um né? trauma grande. É. Então, ele se rebelava contra tudo. Ele não aceitava, ele estava em São Paulo com os avós, e estava, assim, às vezes até violento, de quebrar coisas, etc. Então, a avó soube dessa técnica e me procurou, foi no consultório, e nós fizemos uma ressonância com o inconsciente do neto, e o inconsciente dele, a gente perguntou, o que a gente pode fazer para te ajudar, inconsciente do fulano? O que nós podemos fazer? Isso eu perguntei. Ele falou assim, eu preciso de limites. Olha aí, interessante. Eu preciso de alguém que diga, porque a mãe aflita, longe, morando com uma irmãzinha de 5 anos, ele tá adolescente de 15 anos, naquela aborrecência, sabe? Estava numa escola, não estudava, tal. E assim, depois disso, nós recebemos orientações do inconsciente dele. Porque o inconsciente, gente, ele tem uma sabedoria inata, que eu, Ângela, tenho uma crença que isso é Deus dentro da gente, né? A gente está conectado ao universo, a Deus, a crença que vocês têm, eu tenho a minha crença pessoal. Então, foi muito bacana, e assim, por isso que é importante, né, meditação, por isso que essa pandemia, eu acredito que esteja, assim, trazendo uma oportunidade da gente parar e olhar para a gente mesmo, e ver o que a gente pode melhorar, o que a gente está precisando, porque a gente pode se conectar com esse inconsciente nosso, que é sábio, ele tem a resposta de tudo, a cura, a gente está dentro de nós mesmos. A gente não precisa buscar fora, não precisa ter medo de nada, sabe? Existe alguém, um pai que nos olha, e existe a gente que tem um poder infinito, até aquilo, você foi criado à imagem e semelhança de Com minha, né? certeza. Então, a gente tem um recurso maravilhoso. Tem um outro caso muito interessante Antes de você contar esse caso, eu só quero destacar esses dois que você falou, né, do marido. Veja, gente, o quanto essa técnica é benéfica. O marido não aceitava uma conversa consciente, ou seja, Sim. né, no dia a dia ele não aceitava. E ele permitiu essa conversa no inconsciente. E essa permissão, quando ele soube qual era a intenção da ex-esposa, então tudo mudou. Inclusive, ela pôde explicar isso para ele. E aí, livre, né, livre da consciência ali, cheia de traumas e conceitos, preconceitos, ele conseguiu entender por quê? Porque ele não deixou a emoção aflorar, porque o inconsciente ali estava aberto, né? O consciente, normalmente, a gente responde as coisas pela emoção. Então, foi perfeito o que vocês falaram, o que vocês fizeram através da ressonância. E no segundo caso, né, desse menino que ele agia dessa forma, todo tipo de violência, né, todo tipo de rebeldia é um pedido desesperado de socorro. Sim. Né? Sim. Então, como você mesmo falou, que ele estava longe, ele precisava de limites, porque para ele sentir que era amado, ele precisava que alguém desse o quê? Um stop nele, né? Essa avó é maravilhosa. Então, ela tem 84 anos. Ela é maravilhosa. Quer dizer, ela foi fazer para ela fez para ela mesma. Mas a avó não é mãe e não é pai, né? Sim. Ele precisava disso dos pais. E essa técnica pode esclarecer, né? E olha o quanto muda a vida das pessoas quando o inconsciente nos diz, né? Nos mostra o que a gente pode melhorar, né, Ângela? Agora é o seguinte, tem uma questão aí, um porém, que você me fez lembrar. O inconsciente da pessoa que a gente vai acessar, nós pedimos permissão se a gente pode conversar com o inconsciente de fulano de tal. Isso. Eu fiz muitas ressonâncias e faço ainda, vou explicar, online. Mas eu tive um caso de uma mãe que quis acessar o inconsciente de um filho que estava passando por um problema, e o inconsciente veio e falou assim, fala para minha mãe não interferir, que de mim cuido eu. Então,
Tá vendo? Porque assim, ele sabe, né? A intenção, porque tudo é intenção. Exatamente. Não, Né? exatamente. Então, assim, e assim, eu soube depois do caso, ele lidou com as coisas muito bem, não precisava dessa interferência da supermãe, que às vezes a gente até tende a ser um pouquinho supermãe, né? E tem um caso muito interessante também de uma senhorinha que estava com Parkinson, em cadeira de rodas, e ela estava muito angustiada, muito angustiada. Ela gemia muito à noite, não conseguia dormir. E uma das pessoas da família me procurou, a gente propus fazer uma ressonância com essa pessoa, porque ela teve o Parkinson, ela não falava mais, tá? Ela mal engolia. Tadinha. Mas ela é uma angústia, uma aflição, uma coisa, uma conturbação. E quando foi acessado o inconsciente veio. Falou, nossa, que delícia, eu posso falar, eu estou tão livre para falar. Mandou recado para um monte de gente. Olha só. Né, para a pessoa que estava lá, para outra, e falou, mas que coisa boa eu poder falar. E falou, eu agradeço, eu não sei o que aconteceu, minha voz está saindo agora. Né? E foi falado uma série de coisas, foi conversado, a pessoa que estava lá era parente, conversou com ela, foi bem intenso, foi muito, ela aconselhou muita gente, mandou recado para muita gente da família. Olha que maravilha. E no dia seguinte, a cuidadora ligou e nossa, essa noite ela dormiu muito bem, ela está em paz. Olha que maravilha. Ela mandou até foto para mim, um semblante de paz. Então, é um recurso, porque você pode falar, inclusive, com uma pessoa que está na UTI. Com coma, lembrei exatamente disso agora. Né? Você pode falar com o bebê dentro do útero da mãe. Você acessa o inconsciente do bebê. Você pode conversar com o bebê. Então, assim, o professor Idalino, assim, ele foi, assim, abençoado, né, de ter recebido esses dons, de estar podendo descobrir tudo isso e passar para a gente, né? Isso que é bacana. É oportunidade, né? Responsabilidade, porque então, assim, se preparou para isso, né? Ele é muito bem preparado. E o que é legal, né, dessa terapia, é que você, eu, todas essas pessoas que a gente está entrevistando aqui, todos esses técnicos, é que continua o estudo, né? Você não faz um curso que nem de ressonância, que nem o que a gente fez de ressonância psicoterapêutica, que fica solto. Né, nós temos grupos de estudos, né, coordenados pelo próprio doutor Idalino. Né? Então, por quê? Porque é uma técnica dinâmica, ela está sempre se atualizando. Então, através desses grupos, como você mesmo falou no começo, né, através do livro que vocês vão escrever, quantas pessoas não vão ser esclarecidas? Sim. Então, é fantástico esse tipo essa técnica, né, maravilhosa que vem nos ajudar e não tem limites, né? Ela abre todas as portas. E outra coisa, né? Você pode, tem caso que numa ressonância você já resolve, né? Verdade. Tem caso que você precisa depois de 2, 3 meses fazer uma outra. É que nem casca de cebola, né? Isso. Você vai tirando as cascas de cebola. Verdade. Mas o importante também é assim, a técnica demora 1h30, às vezes 2, né? A sessão de ressonância psicoterapêutica. Depois disso, você trabalha, você tem um conteúdo enorme que vai ressonando, né? Por isso que chama ressonância, vai subindo do inconsciente para o consciente, né? Tem todo o processo. E aí você vai trabalhando com o terapeuta aquelas questões que aparecem para ir elaborando, porque não se encerra só lá. E além disso, eu sempre falo, né? A terapia, ela começa, uma sessão terapêutica, ela começa a hora que a pessoa sai do consultório ou sai da sessão. Vai reverberando, né? Quanto mais as fichas vão caindo, né? Então, é maravilhoso, é um recurso bem bacana. Vai ressonando. Eu ainda não dei um oi para o pessoal aqui que entrou. Vamos falar um pouquinho aqui, que já a gente já retorna. Vou mandar um abraço para todo mundo aí. As pessoas estavam dizendo que no início, lá no Instagram, estava um pouquinho travando. Aí eu falei que o YouTube e o Facebook está ótimo, então se ainda estiver continuando travando no Instagram, vão lá para o canal do Instituto Idalina Almeida, super fácil de achar no YouTube, ou então na Ressonância Psicoterapêutica, lá no Facebook, na página da Ressonância Psicoterapêutica. Aí nós temos aqui as pessoas que entraram, dando o seu... Deixa eu ver aqui.
A Rita Negrão, ela diz o seguinte: parabéns, queridas colegas, sempre bom ouvir um pouco mais desse universo maravilhoso da ressonância psicoterapêutica. Vamos lá, continuando. Entraram várias pessoas. O Dr. Carlos, ele diz que ele atendeu um cliente para uma regressão e teve uma aula de história. Olha que maravilha! Maravilha. Ele foi designado pelo rei de Portugal para, com os outros nobres, colonizar o Brasil. Ele recebeu uma capitania hereditária. Olha que maravilha! Dr. Idalino, que é o nosso criador da técnica e sistematizador, ele diz: parabéns à nossa condutora e nossa convidada, Ângela. Obrigada. E o Dr. Carlos continua todo o processo de eliminação dos índios e convívio com os escravos. Imagina, foi uma grande aula de história mesmo. Deixa eu ver aqui quem mais. E ele complementa dizendo que é muito esclarecedora a RPP, né? Que além de todos esses benefícios, ele ainda tem esse tipo de comportamento, né? De você poder receber uma aula gratuita de história, né? Que foi interessante. Olha, não, muita surpresa tem. Não existe uma ressonância igual a outra, né, Roseli? Vanderlei, que faz sempre. Não existe uma igual a outra. O que existe, que é interessante, que é bom a gente destacar, é que às vezes o que a pessoa está vivendo nessa situação, o conflito que ela está vivendo, pode vir de várias outras existências, sabe? E subpersonalidades estão atuando ali. Alguns casos que a gente já fez, né? De pessoas que, por exemplo, nessa vida não teve uma aproximação com o pai ou com a mãe. E o interessante é que em outras existências isso também ocorreu. Então, nessa agora, vem para ativar isso para a pessoa poder resolver. Então, são várias situações, né? Situações de abuso que também aconteceram em outras. Então, mas assim, raramente, eu nunca tive uma história parecida com a outra. Cada ser humano é um universo, né? Vivendo várias situações numa longa vida. Que a gente... Pode falar. Não, eu acho assim, aí são questões de crenças, né, pessoais, algumas pessoas creem, outras não, né, algumas coisas são suposições, outras coisas... mas independente disso, são coisas que aparecem, né, na técnica, na clínica. Essa existência que a gente está aqui, a gente tem muita coisa para, como o professor vai, lixar, né? A gente tem muitas emoções para lixar, porque quando a gente com certeza lixa essas emoções, nós vamos viver melhor, a gente vai ficar mais tranquilo, a gente vai tocar o dia a dia de uma forma mais coerente, mais equilibrada, né? A gente vai entender o que está acontecendo e vai poder acessar, porque nós temos recursos internos maravilhosos, todo mundo tem, e a gente precisa acreditar nisso, né? E então é um processo que ajuda a pessoa a acreditar nesses recursos internos dela, e ela traz respostas, né? E está tudo aí acessado, a gente está ligado a tudo, e até pela transgeracionalidade, nós estamos ligados à transgeracional dos inconscientes, dos nossos antepassados, está tudo dentro de mim, né? Com certeza. Então, uma coisa que está naquela caixinha preta, tudo, do universo, disso, daquilo, das pessoas, da história, dos antepassados, nós fazemos parte, né, de uma coisa que veio de lá de trás, de avós, bisavós, etc. Né? Muito mais além ainda, né? Nós fazemos parte do universo, né? Todo o material que tem no universo, e tudo isso está dentro da gente. Tudo isso está guardado aonde, Ângela? No inconsciente. Aí que tá. Ô, memória grande, não é? Desse inconsciente. A Paulinha, lá de Portugal, Paula Silva, ela disse: muito bom, tantas doenças que no fundo são uma resposta do organismo também, né? Sim. E é interessante, assim, você falou de crenças, né? Mas independente de crenças, como a gente trabalha com muitos clientes, eu já tive clientes de religiões protestantes que na ressonância voltaram em vidas passadas, e aí a pessoa depois fala: mas será que isso, né, na terapia regressiva, por exemplo, será que isso é real? A gente fala: não importa se isso foi real,
ou se foi uma história Imaginação. que o inconsciente criou. Não importa. O que é importante é que te Isso. ajudou e resolveu. Então, assim, independente de crença, a gente está indo buscar o que? O todo. O ser humano como um todo. Os quatro corpos, físico, mental, emocional e espiritual. Né? E essa técnica, ela não tem barreiras, né? A ressonância. A terapia regressiva ela já é maravilhosa, porque ela vai buscar o problema onde surgiu. Mas, às vezes, o consciente da pessoa atrapalha a sessão. Por isso que a gente entra com a ressonância psicoterapêutica, porque a gente vai acessar através do inconsciente de um coterapeuta. E aí o processo acontece. Né? Não, e Maravilha. assim, e sendo imaginação, sendo o que for, porque também tem muita coisa que a gente conhece, outras que desconhecem, o importante é assim, o ingrediente que a pessoa precisa, ela traz. E nós vamos trabalhar com esses ingredientes que estão aparecendo na ressonância psicoterapêutica, porque é uma conversa do inconsciente da coterapeuta com o inconsciente da pessoa, do ressonado, né? Isso. Que é o nosso cliente mesmo, né? Que é o nosso Bom a cliente. gente. Você já falou sobre isso, né? Que você está fazendo seus atendimentos online, né? Por conta desse isolamento. Então, que as pessoas precisam entender também que essa técnica também tem essa abertura, como você já falou muito bem no início, quando você começou a explicar sobre os casos. Então, você que está nos assistindo e vai nos assistir, saiba que essa técnica, ela é transpessoal e ela está disponível para qualquer situação, para qualquer problema. E assim, você falou isso, só vou confirmar. Eu realmente, eu não estou atendendo no consultório, só estou fazendo atendimento online, desde o dia 12 de março para cá. Igual eu, desde o dia 19 de março eu também só estou fazendo online. Eu lembrei, porque é o aniversário de uma irmã querida minha irmã caçula, 12 de março eu não fui mais para o consultório. E então algumas pessoas que já fiz algumas ressonâncias, estou fazendo, porque é possível, a coterapeuta num lugar, eu num lugar, o cliente em outro lugar, em outro lugar. E a pessoa no lugar que for do mundo, entendeu? Verdade. Então, assim, essa questão da internet, esses recursos tecnológicos, eles vieram trazer, assim, um ganho muito grande para nós, né? Então, você não tem trânsito, eu tava no campo com a minha filha, no sítio de um genro, aqueles passarinhos, aquelas coisas maravilhosas lá e conversando com as pessoas, né? Hoje que eu voltei para São Paulo. Mas, então, você pode estar em qualquer lugar. E as empresas, eu vejo, acompanho pelos filhos, elas não vão mais voltar a ser totalmente presenciais, né? Eles estão modificando tudo isso, são novos tempos, né? A gente veio uma coisa que veio pegar todo mundo, né, de calça curta. Então, a gente tem que se adaptar, né? É bacana fazer isso. que nem você fez hoje, ter um olhar bom para isso, né? Tem pessoas, porque o ser humano às vezes ele tem dificuldade de mudanças, mas as mudanças são fatais à nossa vida. A gente vai estar sempre mudando, né? Eu acho então, assim, são coisas boas. Sabe, pessoal, nós temos que nos reinventar a cada dia, sabe? Olhar o que está acontecendo, o que eu tenho que aprender com isso e nos reinventar. Sabe, as coisas podem ser diferentes. É até bom que quebra um pouquinho as nossas resistências, né? A gente ser um pouquinho mais flexível, ser resiliente, né? Aprender a lidar com as mudanças de uma forma rápida e de formas diferentes. Isso está sendo uma oportunidade que quem começar a olhar para si mesmo e começar a perceber o que gosta, o que você quer fazer, em qualquer área você pode fazer alguma coisa. Em qualquer coisa que você goste, o hobby, tem tanta coisa na internet hoje em dia, né? Tanta coisa, tanta live boa, gratuita até, a maioria, né? Então, eu acho assim, eu tô gostando da pandemia, assim, pessoalmente, foi assim um pouquinho difícil no começo, mas eu tô achando assim que tá trazendo uma oportunidade da gente, assim, se melhorar como ser humano, né?
dar valor para as pequenas coisas, para a natureza, para a gente mesmo, para as pessoas que a gente ama, que são nossos parceiros, filhos, etc. E Mestres, os mestres, nessa todo mundo, escalada, né? os Todos que a gente terapeutas. convive são nossos Exatamente, mestres, né? exatamente. Então, eu estou aprendendo muito, eu estou aprendendo muito. Foi assim, muito rápido. Muitas mudanças eu tive que fazer e foi muito rápido. Mas está sendo muito bom, né? Maravilha. Tem uma pessoa que está falando através do YouTube, ela pergunta, a Maria Moreira, ela pergunta como essa técnica começou, é recente? Olha, eu não sei o professor há quanto tempo, mas acho que uns 4 anos, Vanderlei. O primeiro É curso agora, aos 4 anos, mas ele criou essa ele criou técnica lá faz nos anos tempo, 90. exatamente. Como formação, eu fiz a primeira grupo aqui em São Paulo, que faz acho que uns 4 anos, 5, não sei, agora preciso olhar lá que eu não me lembro, tá? A formação. Ele foram alguns módulos, a gente foi reciclando, ele já deu, foi dando o primeiro módulo, segundo módulo, são alguns dias, alguns finais de semana. Ele vem para São Paulo e o professor mora em Salvador, né? Ele mora na Bahia, mas ele vem para São Paulo, já deu presencial e tem E vários. vai para o mundo todo, vai para a Europa, Ele já formou várias turmas Estados em Unidos. Portugal, Estados Unidos, Japão. Então, assim, o professor está no mundo. É. Atualmente ele está na Chapada Diamantina, não é isso? Ele tem um A Cle... espaço, ele tem um a espaço Cle... maravilhoso lá. o lugar é maravilhoso, eu já tive a oportunidade de conhecer, é Beleza. fantástico. A Cleirimara, ela diz que temos trocas de experiências no grupo, nos grupos de estudos que a gente falava agora há pouco. Isso. Então, eu vou mandar um oi para as pessoas que a gente já está chegando aqui no final da nossa live. Como passa rápido, não é? Vou mandar um beijo para a Marta, ela mandou um beijo para você, Ângela. Ai, Marta, um beijão, obrigada. A Marta Mendes, ela tem o Instituto Marta Mendes, é ela que, vamos dizer assim, hospeda todos esses cursos que eu falei para vocês. Isso. Com ela que eu fiz a terapia regressiva. Lá em São Paulo, assim São como Paulo. o Instituto, que já vou mostrar as páginas também para que vocês possam conhecer. Entrou também Ana Ribeiro de Jesus, seja bem-vinda, Jacione, a Iracema Serzósimo, quanto mais falamos a respeito, mais aprendemos. Parabéns pela live. Olha a Maria aqui. Fernanda, Olha parabéns aqui. pela live. Oi. A informação. A ressonância psicoterapêutica foi criada em 1998. Obrigada, Isa. Isa ou Isabela? É que tá uma... É isso. Tá? Obrigada. Eu não tinha certeza se era em 98 ou em 99, por isso que eu falei nos anos 90 aqui. Mas é assim, ela começou mesmo, ela foi criada nessa época, formou uma turma, mas a partir de 4 anos agora, né, que ela está assim realmente indo para o mundo. Por quê? Ela Porque tá virando tudo tem uma o seu formação. tempo, né? Ela está virando uma formação para os terapeutas Isso, está virando uma formação, com certeza. Qualquer que querem fazer, né? É um recurso bacana. Maravilha, ela está, inclusive, na formação de terapia regressiva, junto. Sim. Também. Vamos, então, eu gostaria que vou compartilhar com vocês, então, a página da ressonância psicoterapêutica. Aqui. Essa é a página da ressonância. Aqui tem um menu que você pode buscar, que explica sobre a técnica. É ressonânciapsicoterapêutica.com.br. Aqui tem todas as informações, tem um vídeo do Dr. Idalina explicando. Aqui você vai encontrar tudo que você queira saber sobre essa técnica maravilhosa. Inclusive, né, Vanderly, aí também tem todos os nossos endereços, a cidade... Está aqui, ó, os terapeutas RPP. Você clica aqui, muito bem, lembrado. Aí aparece os terapeutas do Brasil e de Portugal. Os níveis 2, você pode baixar PDF, que tem todos os nomes e os contatos de todos os terapeutas do Brasil e da Europa. Ok, gente? Então, maravilha. Vamos agora compartilhar o do Instituto Idalina Almeida, que é essa página aqui do Instituto também. No Instituto, você vai encontrar aqui o e-mail de contato e o telefone, né?
seja para fazer terapia, seja para fazer os cursos, né, de terapia regressiva, de ressonância e outros tipos de curso que o Instituto também permite. Aqui explica sobre a vida do Dr. Idalino, sobre as suas especializações e várias outras técnicas também, assim como traz a Associação Brasileira de Hipnose e Terapia Regressiva, que inclusive que a Marta é a atual presidente. Né? A Marta Mendes. Isso. O da Marta Mendes, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. O Facebook da Marta. Deixa eu ver aqui. Aliás, ela tem feito umas lives muito interessantes, simplesmente Marta. Né? Marta. Aqui, quem quiser os contatos de Marta, então, entre no Facebook, Marta Mendes. Entra em contato com ela aqui através do Facebook, da página do Facebook, e ela tem o canal também no YouTube, simplesmente Marta. Que está sendo muito bacana. Excelente, ela cada dia ela traz várias convidados, assim, falando de tudo, né? Da atualidade, tudo ligado à psique humana. Então, gente, estamos quase no final. Eu queria, então, que você, Ângela, deixasse suas considerações finais. Se você quiser deixar alguma mensagem ou agradecimento às pessoas, fique totalmente à vontade. Olha, eu quero agradecer todos os amigos que estão aqui. Eu dei uma olhadinha rapidinha aqui. Tem muita gente. Tem muita gente. Eu queria agradecer as pessoas que estão, né, nos prestigiando e estão ouvindo e estão querendo aprender, né? Um beijo em cada um. E, assim, eu quero dizer que esses mestres que a gente tem foram maravilhosos. Minha família é maravilhosa, meu marido, meus filhos, meus netos, genros, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês e agradecer a Vanderly, que está dando essa oportunidade maravilhosa. Ó. E professor, o senhor me ligou convidando, eu agradeço de coração a confiança, espero ter contribuído um pouquinho para as pessoas do que essa coisa maravilhosa, porque tem muito assunto, é muito extenso, é muito estudo, o professor tem livros escritos, então eu queria dizer para vocês o seguinte, gente, olha, não parem nunca, sabe, olha para frente, para cima, e assim, aconteça o que acontecer, vamos ver o que eu estou precisando aprender com isso, e vamos tocar para frente, porque cada um tem uma missão, a gente tem que buscar qual é o nosso propósito aqui, nessa vida, na Terra, né, o que tem de objetivo na nossa vida para a gente, assim, poder ajudar as pessoas. Eu adoro trabalhar com gente, eu trabalho muito, gosto muito dos meus pacientes, quero agradecer todos os meus pacientes que estão assistindo, tá? Gente, inclusive, que faz tempo que eu não vejo, eu bati o olho rapidamente, porque não quer fazer online, a maioria está esperando passar a pandemia, que a gente não sabe quando vai passar, né? Mas, muito obrigada, quero agradecer imensamente. Inclusive, a Lídia Cotaite, José, ela diz o seguinte, parabéns, Ângela, é muito interessante. Olha, a Lídia, ela é esposa de um grande oftalmologista, Dr. Newton Cara José, que ajudou muito meu filho quando tinha 2 anos de idade, hoje ele tem 40 e poucos anos. O Dr. Newton foi de uma sensibilidade, porque eu vim de um médico que foi horrível, meu filho com 2 anos, ele tinha uma miopia muito alta, e ele cuidou do meu filho, e ele botou o olhinho dele em ordem, e eu tenho muita gratidão por ele, fico feliz, Lídia, obrigada que você está aí assistindo também. Eu não vi todo mundo, depois eu quero ver, eu agradeço de coração, viu? E estou à disposição, quem quiser ouvir mais, conhecer mais, é só me liga, acho que a maioria tem meu telefone, né? Eu mudei meu Instagram para nome pessoal, porque muita gente pelo nome, assim, era muito vago, vou recomeçar meu Instagram como Ângela Azevedo Antunes, e depois vocês peguem meu telefone, meu contato, meu e-mail. Você pode deixar, inclusive, nos comentários os seus contatos, viu, Ângela? Tanto no YouTube quanto no Facebook. Eu só quero colocar aqui que o doutor Idalino explicou o seguinte, ele disse que apresentou no Brasil nessa época, né, nos anos 90, em alguns congressos, e não teve tanto sucesso,
Porém, quando ele apresentou num congresso internacional na Europa, ela foi muito bem aceita e aplaudida em 2016. Hoje, o Brasil recebe a técnica de braços abertos. Gratidão. Nós que agradecemos, doutor Idalino, com certeza. Aí ele diz que lá no site que a gente já mostrou aqui, da ressonância psicoterapêutica, ele conta toda a história. Provavelmente o Instagram vai cair, porque nós já estamos a 1 hora. Se cair, a gente entra de novo, mas a gente já está encerrando. E a Marta Mendes diz que no próximo dia 19 de agosto, no Simplesmente Marta, ela vai estar entrevistando nada mais, nada menos que o nosso querido doutor Idalino, o criador da ressonância psicoterapêutica e sistematizador. A Maria Fernanda Antunes Junqueira, ela pergunta, a Ângela pode passar o Instagram e o e-mail dela? Fique à vontade, Ângela. Tá, eu passei agora o telefone errado, mas eu vou passar. Olha, o meu telefone é São Paulo, tá? Então é Brasil, 5511, né? Deixa eu pôr aqui, 99966-2200. O de cima eu bati errado, gente, o segundo que é 9, deixa eu pôr de novo. Mas não se preocupe, Ângela, olha aqui para mim. A Silvia, com certeza, ela vai colocar os seus contatos, os meus contatos, no YouTube, no Facebook, e passar também nesses dois no Instagram, então as pessoas vão estar te encontrando. No Instagram, para facilitar só, é Ângela _ Ângela? Oi. Ângela _ Tem dois, Ângela _ Azevedo _ Antunes e Ângela de Azevedo Antunes grudado, tá? Pronto. Tá bom, gente? Agora, tá bom? Bom. E o meu e-mail é mariaangelantunes@gmail.com. Depois a gente passa os contatos. Sim. Muito obrigada, viu, a todos vocês que assistiram. Vai ficar gravado, gente, no Facebook, no YouTube. Compartilham, se inscrevam no canal do YouTube. Nós estamos precisando de mais inscritos para poder compartilhar cada vez mais esses vídeos para chegar para as pessoas e ajudarem elas a se libertarem e também ter o conhecimento dessa técnica maravilhosa. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Mais uma vez, foi muito bom essa live dessa semana, e eu agradeço muito de coração, Ângela, porque eu sei o enorme esforço que você fez para estar aqui com a gente hoje, até no último minuto. Sim, então, muito eu obrigada. Agradeço mais uma vez ao doutor Idalino, a Silvia, a Marta, todas as pessoas que entraram. A Silvia Wegisler, acho que é isso, que eu nunca acerto esse nome. A esposa do professor Idalino. A nossa coordenadora geral. Agradeço a todos os colegas coterapeutas que entraram, que não dá para falar o nome de todos. E agradeço a você que entrou e esteve com a gente até aqui agora, em 1 hora de live. Muito obrigada. E até a próxima, Vanderly Convida, no próximo sábado, às 17h30. Tchau, obrigada, tchau, gente. Beijo no coração. Beijo, Ângela. Beijo para todos. Obrigada, Vanderly. Tudo de bom. Obrigada. Tudo de bom. Tchau.